Olá, meus irmãos e meus amigos, que a maravilhosa graça, a paz e o amor de Cristo Jesus esteja com você. Hoje, mais uma porção da palavra de Deus para falar aos nossos corações, para nos ensinar, para ministrar as nossas vidas. E hoje eu quero falar da brevidade da vida, uma vida curta. O salmista destaca no Salmo 103, versículos 15 e 16. Depois eu estarei lendo outros textos no decorrer da palavra, mas fixe nesses dois textos, Salmo 103, versículos 15 e 16. A existência do ser humano é semelhante à relva. Ela floresce como a flor do campo, que se esbora quando o vento sopra, e ninguém mais se lembra do lugar onde a planta estivera firmada. Olha que interessante. E uma outra tradução diz o seguinte, que para o homem são os seus dias como a erva, como a flor do campo. Vem o vento e some. A erva utilizada aí neste salmo, logicamente aí é uma representatividade, uma metáfora, para assim fazer a comparação com a brevidade da vida. Isso se faz lembrar a sua fragilidade, algo que passa depressa. Então as flores do campo faz lembrar a glória humana, que é o poder, que é o dinheiro, que é o reconhecimento, elogios, aplausos. E o apóstolo Tiago também tem algo a dizer lá no seu livro, Tiago 4,14, ele diz que a vida é como vapor que aparece e logo depois se desvanece. Os dias vão passando como um conto ligeiro. Como um conto ligeiro, né? Que interessante. E esse é um dito aí tirado da Bíblia que perdurou, né? Que diz que um livro pequeno com poucas páginas, né? Pouquíssimas páginas, é um conto ligeiro. Então, que a pessoa diz que mal começou a ler e já terminou, ou seja, a nossa vida passa rapidamente. Então, o salmista também destaca lá no Salmo 90, versículo 10, que os anos da vida chegam a 70 ou a 80 anos para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Às vezes, queridos, ficamos ansiosos referente ao futuro. E ao mesmo tempo que estamos ansiosos referente ao futuro, ficamos angustiados referente ao presente. Né? Que parece que a vida, muitas vezes parece que a vida vai durar para sempre. E não é, ó. É rapidinho. Eu posso dizer por experiência própria que até assim uns 30, estourando uns 30, demora para chuchu. Depois dos 30, misericórdia, a vida parece que engata uma quinta e não sai correndo desenfreado. Então, até os 30 parece uma tartaruga, depois dos 30 parece um coelho corredor que ó, sai desenfreado. Então, a verdade é que a vida não dura para sempre. A verdade é que ela tem o seu tempo, a sua limitação, e não podemos jamais esquecer disso. Também, tudo o que possuímos é passageiro e é inconstante. Tanta gente querendo guardar bens, acumular,
Para quê? Então, era isso que o salmista queria, assim, e quer afirmar lá no Salmo 39, versículo 4, quando ele diz assim: mostra-me, Senhor, como a minha vida é curta, e o número dos meus dias que viverei sobre a terra, para que eu saiba quão frágil eu sou. E precisamos ter ciência disso, o quão frágeis nós somos. E aí, é interessante que o salmista está destacando exatamente isto, que a vida é curta, e queria destacar a fragilidade da vida. É interessante como isso, às vezes, nós deixamos de lado. Mas imagine só, se um médico trouxesse essa notícia para você: olha, infelizmente você vai viver somente mais um ano de vida. Imagina se você recebesse essa notícia hoje: você vai viver mais um ano de vida. O que você faria? Em primeiro lugar, eu tenho certeza que você mudaria completamente a sua rotina. Eu tiro por mim, mudaria sim, sem dúvida nenhuma. Certo que cada um reage de uma forma, mas eu acredito que os mais conscientes faria de cada dia um dia especial. Então, seria mais feliz o dia que está vivendo do que o dia que passou, porque seriam a menos de um ano. Creio que, de repente, ao saber que é um ano de vida, abraçaria mais as pessoas, elogiaria mais os filhos, deixaria de ser orgulhoso. Para que orgulho? Até a ansiosidade talvez diminuiria, as preocupações. Com o que tem, ajudaria mais pessoas necessitadas. Um ano, aproveitaria mais o tempo livre com a família. E trabalho só o necessário, e olhe lá se precisa trabalhar. Quem sabe em um ano tiraria aí umas férias para viajar, né? Mas eu tenho certeza que para nós que conhecemos, nós buscaríamos mais a Deus, falaríamos mais de Jesus ao maior número possível de pessoas. Quem sabe? Nós temos, é bom a gente ter esse um ano, né? Pensar nisso, que a vida é breve, mas a vida é curta demais para desperdiçar o nosso tempo, a nossa energia com aquilo que é insignificante, irmãos. O tempo vai passar e está passando. E nós olhamos para trás e percebemos a quantidade do tempo que nós perdemos pensando assim em coisas que não agregarem nada na vida. Às vezes se preocupando com a inutilidade, com coisas fúteis. Também, outro ponto interessante é que nós vamos perceber que muitas vezes nós não soubemos aproveitar aquilo que realmente era importante. Muitas vezes se culpando com coisas que não eram da nossa alçada, não era culpa nossa. E aí, para muitos, chegando nesses dias com cabelos brancos, lágrimas nos olhos, nós vamos nos desejar aí, nos preocupar menos, né? E ter agregado mais. É essa vida, o tempo que temos para viver, por mais breve que seja, não é fruto do acaso, do acidente. O nosso
tempo nos foi dado pelo próprio Deus. Ele sabe de todas as coisas. Portanto, logo haverá um tempo, e tempo bastante para vivermos o que Deus tem para cada um de nós viver. Ninguém parte, isso é bom, ninguém parte fora de tempo. Ninguém morre muito cedo, nem muito tarde. Todos partem a seu tempo e a Deus devemos prestar contas do tempo que nos é dado. Então, devemos viver o nosso tempo, de viver os nossos dias para a glória de Deus. Que possamos aproveitar ao máximo o tempo que nos falta. Não sabemos quantos, não sabemos realmente, mas que saibamos aproveitar ao máximo. Que Deus abençoe, que Deus te guarde. E vida longa para você ao lado do Senhor Jesus. Amém.